Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Nós vivemos hoje, no Brasil, a maior crise de saúde dos últimos 100 anos. Vivemos uma crise mundial sem precedentes na história. A mesma revolução que permitiu o comércio e troca de informações entre o mundo inteiro propiciou a disseminação dessa terrível nova espécie de coronavírus. Nós somos vítimas dessa terrível doença que assola o globo. Mas moléstias e catástrofes naturais como essa são comuns na história da humanidade. Nós iremos sobreviver a ela. Há um futuro nos esperando, onde não precisaremos ficar longe dos entes queridos, onde não precisaremos ter medo de uma pessoa espirrando na rua, onde não precisaremos usar máscaras para ir até a padaria, para ir até a esquina, para ir até o supermercado, ou para fazer uma simples caminhada perto de casa. Mas até chegarmos lá, não podemos nos descuidar das medidas que são necessárias. Na minha estreia no Grande Debate, eu falei sobre o excesso de confiança. Hoje, eu vou tratar de um tema parecido. O problema do otimismo excessivo. O otimismo, é claro, é essencial para que possamos manter a nossa saúde mental. A permanente perspectiva de que as coisas não darão certo transforma a vida num lugar árido, sombrio, infértil. Mas quando estamos lidando com riscos, com projeções de perigos que podem colocar em xeque o nosso próprio futuro, o otimismo pode ser um perigo fatal. Seria uma loucura sair de casa para uma viagem com um carro sem os freios funcionando, esperando que nenhuma situação exigisse a utilização dos freios. Ninguém sem consciência saltaria de paraquedas sem um paraquedas reserva, confiando plenamente que o paraquedas principal iria funcionar. Muitos analistas fazem uma relação direta entre a crise econômica de 2008 e o excesso de otimismo do mercado. Eu digo isso porque a previsão do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, é bastante otimista. Segundo ele, a economia estaria saindo de um coma induzido causado pela crise do coronavírus e que já teríamos atingido o fundo do poço entre abril e o começo de maio desse ano. Com base nisso, fez novamente a afirmação de que a projeção de queda do PIB do próprio Banco Central seria pessimista. Seguindo a instituição, o Brasil experimentaria uma queda no PIB na faixa de 6,4%. Essa é uma projeção que coincide com o mercado financeiro. Segundo o relatório Focus, a economia nacional teria uma retração na faixa de 6,5%. São faixas maiores do que a estimativa oficial do governo. Segundo os cálculos do Ministério da Economia, a queda no PIB estaria na faixa de 4,7%. Um cálculo que é bem mais otimista do que qualquer outro. Ele destoa bastante das perspectivas do Banco Mundial, que projetou uma queda de 8% no PIB anual, e principalmente do Fundo Monetário Internacional, que recentemente atualizou seus cálculos, passando de uma estimativa de queda de 5,3% para 9,1%. Veja, portanto, essa estimativa do governo, a qual agora se alinha ao presidente do Banco Central, é bastante, mas bastante otimista em relação ao das entidades internacionais. E bem como das próprias projeções que são feitas aqui internamente. Aqui relembro o relatório Focus. É fato que nos últimos meses alguns indicadores mostraram uma melhora, que sinalizam uma retomada da economia. No entanto, para usar uma expressão do meu querido colega Caio Coppola, não devemos torturar os números, já que eles podem mostrar aquilo que queremos ver, e não a realidade de fato. Na comparação entre os meses de abril e maio, houve uma melhora em 19 dos 25 setores pesquisados pelo IBGE. No entanto, na comparação entre maio e março, o mês anterior do mesmo ano, vemos que apenas 4 setores tiveram uma retomada real. Por isso, precisamos ser cautelosos. Talvez o fundo do poço já tenha sido atingido.
mas isso não significa que estamos de fato saindo da crise. Nós não podemos nos esquecer que a crise econômica experimentada pelo Brasil não se deve apenas ao coronavírus. Estamos vivendo a sobreposição de crises em cima de crises que se iniciaram em 2015 com o ciclo das commodities, que se agravaram em 2016 com as pautas bomba do Congresso, com o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que se perpetuaram com a incerteza eleitoral de 2018 e que não conseguiram ser superadas em 2019 pelos planos trilionários do ministro Paulo Guedes. A crise atual, além de carregar os efeitos deletérios das crises anteriores, é resultado também da combinação da crise do petróleo do começo do ano, com os resultados do isolamento social, sim, mas também com a instabilidade política causada pelas inúmeras medidas e falas desestabilizadoras do governo federal. Para encerrar, é importante colocar um ponto para a reflexão do debate de hoje. As projeções do governo para o PIB em 2019 eram de crescimento de 2,5% a 3,5%. Fechamos o ano com crescimento tímido de 1,1%, menos da metade do estimado. Eu espero, sinceramente, que as projeções do governo desse ano não estejam tão equivocadas quanto as do ano passado. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Vou explorar aí números bem parecidos com o Dr. Bruno, mas, claro, torturando ele de uma forma diferente. Bom, no campo da filosofia e da política, o conservadorismo ele oferece aí aos seus adeptos uma visão de mundo bem cética e bem questionadora. Faz sentido, né? Porque ninguém é dono da verdade. A maioria das verdades, né, que são vendidas pra gente como certezas absolutas, aí, com perdão do pleonasmo, elas não persistem ao exame detido dos fatos, muito menos a comprovação pelo método científico. E eu, como conservador, procuro fazer uso aí desse meu ceticismo em outras áreas da ciência humana. Os experts da pandemia, por exemplo, costumam errar muito feio, especialmente sobre a letalidade desse novo vírus. A instituição de maior prestígio, de maior relevo internacional nessa crise, a Imperial College de Londres, publicou um estudo projetando 529 mil mortes só no Brasil. Isso numa situação com 40% de redução nos contatos sociais da população em geral e 60% de redução nas interações com idosos. Esses índices de isolamento, né, considerados pela pesquisa para estimar mais de 500 mil de mortos, eles são muito próximos da extensa quarentena horizontal praticada aqui no país. Mas, graças a Deus, os óbitos estão estabilizados, nós ainda não atingimos nem 1/5 dessa estimativa alarmista e mórbida, né? E a nossa audiência do mundo das finanças aí, que me perdoe, mas os únicos especialistas que rivalizam com os experts da pandemia em previsões equivocadas são justamente os economistas. O fato que enseja aqui o nosso debate foi a fala do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, sobre o PIB, né, nosso Produto Interno Bruto, que é a somatória de toda a riqueza produzida, todos os bens e serviços nesse ano de 2020. Só para contextualizar, a economia nacional ela já retraiu 1,5% no primeiro trimestre desse ano, isso em comparação com os 3 meses anteriores. Daí já fica claro que o momento é grave, principalmente se a gente considerar que a projeção anterior à pandemia antecipava mais de 2% de crescimento esse ano. Mas mesmo nesse cenário desalentador de crise, de desemprego, de pauperização, de endividamento, os economistas eles vão do ruim ao péssimo, do preocupante ao catastrófico, beirando aí o apocalíptico. Por exemplo, e aqui vou citar algumas instituições também mencionadas pelo meu debatedor. Aqui o Fundo Monetário Internacional, ele divulgou no final do mês passado essa previsão de recuo de 9,1% do PIB nacional, o que seria o maior tombo da economia brasileira em 120 anos. Para piorar, o FMI avalia que o rombo fiscal vai elevar a dívida pública para mais de 100% do PIB, se não me engano 101,5%, contra uma projeção de 85% do governo federal. Na mesma linha, o Banco Mundial apresentou outros números desanimadores, 8% de retração no PIB do Brasil. Diz o relatório dessa instituição, que também foi publicado em junho. É importante atinar para as datas. Nos países emergentes e em desenvolvimento, a contração da economia, junto à queda na renda per capita, levará milhões de pessoas à situação de pobreza extrema esse ano.
Por outro lado, como já foi colocado, nós temos as projeções do Ministério da Economia, que, diga-se de passagem, tem feito um trabalho elogiável de bancarização de dezenas e dezenas de milhões de cidadãos vulneráveis para recebimento do auxílio emergencial. Semana passada, a equipe do Ministério manteve a mesma estimativa divulgada em maio. Então, uma retração de apenas 4,7% no PIB. Isso está publicado no Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica. Mas eu quero retomar os principais números como espectador da CNN, levando em conta que a publicação dessas projeções, elas se deram no espaço de poucas semanas. Então, Fundo Monetário Internacional, queda de 9,1% no PIB brasileiro em 2020. Banco Mundial, queda de 8%. Ministério da Economia, queda de 4,7%. Né? Claro que os números eles não têm sentimentos, mas entre o percentual mais pessimista e o mais otimista, a variação é maior que 4%. Isso em macroeconomia é um delta gigantesco, né? E corresponde a uma diferença tão grande, mas tão grande, que nos torna necessariamente um pouco mais céticos, um pouco mais conservadores em relação a essas previsões e as análises dos especialistas, né, que influenciam a opinião pública. Então, feita essa consideração sobre a natureza da verdade científica e sobre o argumento de autoridade, principalmente, tem uma última projeção sobre o PIB nacional em 2020 que vale a pena ser repercutida e repisada, que é a do próprio Banco Central. E mais precisamente, a projeção do Boletim Focus do Banco Central, né, que grosso modo reúne as expectativas do mercado sobre os índices econômicos, né, e conta aí com a colaboração de mais de 100 instituições financeiras. O último relatório Focus foi publicado no começo dessa semana. E ele reduziu a expectativa de queda no PIB para menos de 6%, precisamente 5,95%. Então, a julgar pela quantidade de especialistas consultados e dados coletados, né, e levando em conta que o mercado não costuma torcer contra nenhum governo, esse é um número para a gente ter em mente ao tentar responder a pergunta em debate. A economia já está saindo da crise? Olha, tomara que sim, mas é praticamente impossível responder isso sem o devido distanciamento. Qualquer que seja a resposta, ela vai ser muito precoce e cheia daqueles mesmos vícios dos especialistas da pandemia, que fizeram previsões alarmistas sem o devido domínio dos fatos. Mas eu fiz questão de deixar registrado aqui as projeções mais positivas do governo e do mercado, em contraposição às estimativas mais negativas dos órgãos financeiros multilaterais, que têm uma orientação mais globalista. Vai ser muito interessante observar quem fez a leitura mais acertada da situação. Eu, pessoalmente, eu sou um otimista inveterado, eu padeço desse mal, doutor. E eu pretendo mostrar ao espectador da CNN que o cenário, embora seja muito desfavorável, não é um desafio insuperável, pelo menos a julgar aí pela nossa história recente.